segundos, tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humano, é só sei que nada sei, mas sei que sair da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou fluor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai. Inspiração, Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí, que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz no fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Proenem.com.br, você bem preparado pro Enem. Chega aí, se inscreve. Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Vilgo, estamos começando mais uma aula do Projeto Específicas. Vocês tiveram aula ao longo da semana inteira, a gente está fazendo esse acompanhamento, né, um produto novo que a gente não tinha falado para vocês, porque muita gente passou direto pelo Enem e alguns vestibulares têm uma parte que vem depois, que você faz as provas específicas. Outros nem entram no Enem e a gente está a fim de ajudar você a conseguir a sua aprovação nesses vestibulares também. Gente, um comentário rápido sobre a prova do Enem. A prova do Enem, na parte de matemática, ela veio bastante simples, tá? A gente esperava isso, porque a estrutura que eles vêm adquirindo, né? A prova vem adquirindo um formato bastante fácil, onde você só tem um problema em controlar o seu tempo. A gente veio trabalhando isso com vocês ao longo do ano, falando para que vocês selecionassem as questões mais fáceis para não perder tempo e conseguir aquela sua nota base, né, de acertar tudo que era mais simples para depois partir para o que era um pouquinho mais complicado e gastar um pouquinho do seu tempo. Como é que funciona a prova específica? Situação completamente diferente do que a gente já trabalhou. Então é por isso que essa preparação continua, tá? Agora de uma forma um pouquinho mais aprofundada, né? É importante você saber que a prova específica não é nenhum monstro. É claro que isso vai variar de vestibular para vestibular, mas a minha ideia é que a gente faça durante todas as aulas, né? Porque não vai ser uma só, a gente tem toda semana, então eu quero que vocês façam comigo sempre a nossa seleção de exercícios, de modo que tem exercício muito fácil, tem exercício médio e tem exercício difícil. Lembrando que esses exercícios muito difíceis, eles não são difíceis apenas para você. Todo mundo vai enfrentar as mesmas dificuldades. Então, qual é o grande lance? Em toda a prova específica, você conseguir arrumar o máximo de pontos possíveis naquilo que é muito fácil, para não perder ponto em nada e deixar para perder ponto naquilo que é realmente difícil, onde todo mundo vai perder. E aí, se você conseguir um ponto a mais, aquilo vai ser realmente um diferencial para você. Bom, a gente tem aí um material, exatamente o mesmo formato que a gente vinha trabalhando nas aulas ao vivo. Só que eu pedi para que vocês não tivessem o gabarito, tá? Nas outras aulas isso acabou acontecendo porque isso é opcional, tá? Cada professor vai trabalhar de uma forma. Mas matemática eu pedi que não aparecesse. Por quê? Porque eu sei que muitos vão olhar o gabarito antes, isso não é legal. Porque eu quero justamente que você pense junto comigo, para que você construa junto comigo o raciocínio. Legal? Bom, para começar, você já não ficar desesperado, né? Eu peguei uma questão bastante simples, muito facinha, que também poderia ter caído no Enem. É um tema que está sempre aí nas provas. É um tema de porcentagem. Então, a historinha é a seguinte. Um trem transportava em um de seus vagões um número inicial de N passageiros. Ao parar em uma estação, 20% desses passageiros desembarcaram. Em seguida, entraram nesse vagão 20% da quantidade de passageiros que nele permaneceu após o primeiro desembarque. Dessa forma, o número final de passageiros no vagão corresponde a 120 pessoas.
Determina o valor de N. Gente, por que agora é importante a gente olhar para a porcentagem de uma forma diferenciada? Porque ao longo do ano, como a gente trabalhava nas provas de múltipla escolha do Enem, né, a gente poderia pensar em valores, inventar um valor e trabalhar uma porcentagem, ou ficar tentando adivinhar. Na prova específica, o corretor, a banca, ela espera que você domine o conteúdo. Então, quanto menos você particularizar, melhor fica para você, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós sabemos que tem um número inicial de N passageiros. Posso passar? Nós temos um número inicial de N passageiros. O que vai acontecer? Eu vou até rabiscar aqui, não vou sair daqui não, tá? Então, deixa eu mudar a cor disso aqui para azul. Nós temos aqui, inicialmente, N passageiros. Depois, o que vai acontecer? Esses caras, 20%, desembarcaram. Gente, é muito importante que a gente tenha dominado aqueles exemplos que fizemos com os juros, né? Porque isso funciona exatamente da mesma forma. Quando a gente trabalha com valores, com porcentagem, quando você chega numa loja e vai pagar 20% a menos, tá? Então a ideia é a seguinte, se eu tinha um número de passageiros e 20% desembarcou, significa que permaneceram 80%. Então, após o primeiro desembarque, vai acontecer o seguinte, 0,8 N. Isso aqui é o que ficou. Tudo bem? Bom, aí depois, o que vai acontecer? Vai entrar mais passageiro. Mas vai entrar o quê? Vai entrar 20%. Mas viu que se saiu 20 e vai entrar 20, não vai mudar nada. É justamente esse pensamento que você precisa se desconectar. Por quê? Porque quando está saindo 20%, está saindo 20% de um valor, tá? Quando volta 20%, está voltando 20% de um outro valor. Então não é a mesma coisa, beleza? Então olha só, o que vai acontecer agora? Vão entrar nesse vagão 20%, tá? 20% desses malucos aqui, ó. Tudo bem? Então como é que funciona isso? Quando eu vou aumentar 20%, eu vou usar aquele fator de atualização. Lembra daquele fator? Deixa eu anotar aqui. Fator de atualização, que é 1 mais a taxa. Então, ó, se eu tenho que aumentar 20%, 20% é 0,2. Então você vai aumentar 20, você vai estar, na verdade, atualizando, multiplicando por 1,2. Então você vai fazer o seguinte, daqui o teu valor vai ficar assim, 1,2 vezes 0,8N. Tá? A mesma coisa que você fez aqui, ó, porque antes você multiplicou por 0,8, porque a taxa era 0,20. De novo, mas você estava diminuindo, era um desconto. Então aqui vai ficar assim, esse valor final, isso aqui, é o que permaneceu no trem depois de tudo. Beleza, mas esse valor aqui, 1,2 vezes 0,8N, é igual a quanto? Cadê? É igual a 120. Então você quer que esse valor aqui seja 120. Então como é que você faz? Como é que você faz esse cálculo? Vamos escrever bonito aqui. Ó, 1,2 vezes 0,8 vezes N é igual a 120. E aí você vai isolar o N. Como é que você vai fazer isso? Vai pegar esses valores aqui, 1,2 e o 0,8, vai passar para o outro lado, dividindo. Então, N é igual a 120, dividido por 1,2 vezes 0,8. Quando você faz esse cálculo, isso aqui vai ficar o quê? Ó, 120 dividido por 1,2. Ah, vírgula, não sei fazer. Então tá, então você pode tirar as vírgulas que estão embaixo. Faz o seguinte, 1.200 para aqui virar 12, tá? E depois mais um zero para aqui virar 8. Então, ó, 12 simplificou com 12.000 e vai ficar 1.000. E depois 1.000 simplificou com 8, 125. Então significa que nós tínhamos 125 passageiros no início
da historinha. Molinho? Um trem transportava em seus vagões o número inicial de N passageiros. N é justamente o 125. Pô, Vigo, mas eu poderia ter feito de outra forma? Poderia. Você poderia ter escrito mais, poderia ter escrito menos. Lembrando que a nossa solução, ela tá só aqui, ó. Tudo isso aqui do meio, tá? Essa coisa que eu fiz aqui no meio, é para você montar o raciocínio. Você poderia ter montado um rascunho. Se você escrevesse só isso aqui, já seria suficiente, tá? Beleza? Bom, dá um print aí, quem quiser, quem não quiser, depois a gente pode disponibilizar essas soluções, tá? Para não ficar feio assim, a gente pode escrever bonitinho e fazer um documento para você fazer o download. O que mais importa é que você tenha entendido. Beleza? Bom, vou passar para a segunda questão. Aqui é onde eu faria, mas achei melhor fazer junto com o enunciado. Essa questão 2 é uma questão da UERJ, tá? Então, o pessoal que não é do Rio, de repente não teve ainda contato com essa questão, mas o mais importante não é da onde a questão é, e sim o conceito que ela vai trabalhar. Essa aqui é uma questão muito simples, se você compreender do que se trata. Então, ó, um jogo com 2 participantes, A e B, obedece às seguintes regras. Antes de A jogar a moeda para o alto, B deve adivinhar a face que ao cair ficará voltada para cima, dizendo cara ou coroa. Quando B errar pela primeira vez, deverá escrever em uma folha de papel a sigla UERJ. Legal? UERJ. Bom, ao errar pela segunda vez, ele escreverá UERJ, UERJ. Ou seja, vai escrever UERJ 2 vezes. Quando ele errar a terceira vez, ele vai escrever UERJ, UERJ, UERJ. E errando a quarta vez, UERJ, 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 UERJ. E assim sucessivamente. Veja o quadro que ilustra o jogo e aí ele colocou aqui. Quando ele errar N vezes, ele vai escrever UERJ N vezes. Legal? Bom, o jogo terminará quando o número total de letras escritas por B, do primeiro ao enésimo erro, for igual a 10 vezes o número de letras escritas considerando apenas o enésimo erro. Ou seja, é muito importante que você perceba. Se o cara errar uma vez, ele escreve 4 letras, UERJ. Se ele errar 2 vezes, ele não escreveu apenas UERJ, UERJ, porque ele já tinha escrito UERJ antes. Então, se ele errar 2 vezes, ele escreveu, na verdade, essa soma de letras. Tudo bem, gente? Ficou claro isso, né? Então, eu quero que você me diga que o jogo termina quando o cara escreve no total, tá? 10 vezes o número de vezes que escreveu no último erro. Como é que eu escrevo isso? Bom, é muito importante a gente pensar que está acontecendo o quê? Está acontecendo que a cada erro eu vou acrescentar a palavra UERJ, tá? Então, a cada erro vai acontecer 4 letras a mais. Então, ó, na primeira vez que eu errei, eu escrevi 4. Depois eu escrevi 8. Depois eu escrevi 12. E depois eu escrevi 16. E fui escrevendo isso, foi formando uma progressão aritmética de razão 4. Maneiro. E no último erro, né? Que aqui, ó, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 4, 4 vezes N. Então você sabe que essa sequência da sua progressão é, na verdade, a sequência dos múltiplos de 4. Então eu quero saber o que, gente? O jogo terminará quando o número total de letras escritas, ou seja, a soma da PA, for igual a 10 vezes o número de letras escritas considerando apenas o último erro. Então 10 vezes 4N, tá? Então vamos escrever isso bonitinho. Como é que é a fórmula da soma da PA? É isso que você precisa saber. Pô, Vigo, mas aí na hora da prova eu não vou lembrar muita fórmula. Vai sim, tá? Então você vai ter que saber, vamos escrever aqui, ó, que, colocar bonitinho, soma da PA. Então, ó, SN é igual a A1 mais AN vezes N sobre 2, tá? Então, olha só, o primeiro termo você sabe que são 4 letras. Então, o primeiro erro você colocou 4 letras. O último erro você colocou 4N, tá? Lembrando que o total é justamente N.
Porque você vai até o enésimo erro. Então esse N é genérico. E, enquanto isso, você vai igualar essa soma com 10 vezes o último. Então, olha só, nós vamos fazer o seguinte. Isso aqui vai ser aplicado da seguinte forma. 4 mais 4n vezes n sobre 2, que é a soma, tá? Isso vai ser igual a 10 vezes o último termo, 4n. Tá? Como é que se resolve isso? Bom, vamos simplificar aqui bonitinho. Isso vai ficar 2 mais 2n, que multiplica n, que é igual a 10 vezes 4 vezes n. Bom, esse n que está dos dois lados, eu vou matar. Tá? Mas por que você vai matar, Vilg? Porque quando você tira aquilo ali, mas eu não fiz isso, Vilg, eu fiz uma equação do segundo grau. Sim, mas vai ser uma equação do segundo grau onde uma das raízes vai ser zero. E zero não faria sentido para a gente. Então eu posso eliminar, nesse caso, esse n. E aí o que vai acontecer aqui? 2 mais 2n é igual a 40. 2n é igual a 38. Passei esse 2 lá para o outro lado. Tá? Então ele vai ficar subtraindo. 2n é igual a 38, n é igual a 19. Então o que significa que depois de errar 19 vezes, vai acontecer isso que o cara pediu. A quantidade de letras escritas no total vai ser igual a 10 vezes o que foi escrito no último. Beleza? Questão fácil, uma aplicação de fórmula, mas que você precisava entender o enunciado e perceber que era uma PA. Beleza? Bom, eu quero ir para a próxima. Dá um print aí bonito. Eu estou escrevendo com a letra fina hoje, um pouquinho diferente. Se tiver ruim, vocês mandem mensagem aí que o Mamutinho avisa para mim, tá? É importante também, gente, eu queria mandar uma mensagem para a namorada do Mamutinho, né? Porque hoje é feriado aqui, ele está trabalhando, está muito feliz, é verdade, está trabalhando, mas eu acho que ela não está acreditando que ele está aqui, porque ele não apareceu aí no início, porque a gente mudou o formato, mas ele está aqui, tá? Pode acreditar que ele está aqui. Então vamos lá. Já salvei seu relacionamento, tá, amigo? Agora pode sair à vontade, pode beber, pode onde você quiser. Olha aí, vamos voltar, vamos para a terceira questão. Terceira questão eu gosto muito, né? Porque fala de geometria, uma questão maneira, que fala um pouquinho de área, fala um pouquinho de base média, fala um pouquinho de trapézios, e é bem legal. Então vamos ficar ligado, ó. Dois terrenos A e B, ambos com a forma de um trapézio, têm as frentes de mesmo comprimento voltadas para a rua alfa. Deixa eu rabiscar isso aqui já. Olha. Tanana. Frente de mesmo comprimento voltado para a rua alfa. Então ele está me dizendo que, ó, esse carinha aqui, ó, esse pontinho aqui, ó, ele é o ponto médio, porque esse cara tem o mesmo tamanho que esse. As frentes que estão voltadas para a rua alfa têm o mesmo tamanho, tá? Bom, os fundos dos dois terrenos estão voltados para a rua beta. Mas, Vilg, será que na rua beta isso também acontece? Será que eu posso dizer que esse cara tem o mesmo tamanho que esse? Seria assim, estaria roubando se eu falasse isso? Não, isso não está escrito de maneira clássica, né? Ele está te dizendo o seguinte, ó, isto é um trapézio. Se isso é um trapézio, todo mundo é um trapézio, A e B são trapézios, significa o quê? Que esse cara, deixa eu fazer de outra cor, ó, esse cara é paralelo a esse e que é paralelo a esse. Então, ó, se eu tenho um ponto médio e eu faço uma reta paralela, esse cara aqui, ó, também será ponto médio, tá? É assim que funciona o trapézio. Então, nós sabemos que esse cara aqui, ó, é a base média. Isso é muito importante, isso é uma das coisas que você precisa saber para resolver essa questão. Então, olha só, os fundos dos terrenos, as áreas de A e B são respectivamente proporcionais a 1 e a 2. O que significa isso? Que essa área daqui, ó, é a metade dessa área daqui. Proporcional a 1, proporcional a 2. E a lateral menor do terreno A mede 20. Já está aqui, ó. Calcule o comprimento X em metros da lateral maior do terreno B. Então aqui, a lateral maior é X. Então o que eu vou fazer, gente? Vou fazer a área do terreno A
Vou fazer a área do terreno B e vou usar essa proporção. Qual é a proporção? Uma área é o dobro da outra. Então eu vou pegar a área menor, vou multiplicar por 2 e quando eu multiplicar ela vai se tornar igual à área maior. Beleza? Bom, uma outra alternativa seria você trabalhar com a área total. Mas eu acho que não é o ideal nesse caso. Eu acho que a gente faria um pouquinho mais de conta. Então ficou claro o que a gente vai fazer? A área do A, que vai ser, ó, como é que é a área do trapézio? Deixa eu escrever aqui para você. Área do trapézio. Ó, base maior mais base menor vezes a altura, tudo isso sobre 2. Mas viu, quando eu olho para cá, eu não sei quem é a base maior do trapézio A. É a base média. Essa mesma base média é a base menor do trapézio de baixo, tá? Então você também tem que lembrar que a base média, vamos fazer aqui, ó, é isso aqui. Base média. Base média é a média das bases. Tudo bem? Bom, então vamos passar para o próximo slide, onde eu vou ter mais espaço e vou falar com vocês bonitinho o que eu quero. Então, vamos fazer aqui. Ó. Área A. Como é que vai ser a área A? Base maior, que eu não sei quem é, que é a base média, mais a base menor, 20, vezes a altura, sobre 2. Deixa eu dar uma apagada aqui, porque eu não gostei muito desse rabisco que eu fiz aqui. Já só acabar essa, tá? Então, área A, beleza. E agora eu tenho de fazer um tracinho aqui, ó, área B. Área B vai ser o quê? Base maior mais base média vezes a altura sobre 2. Mas viu que eu percebi que nos dois casos você colocou a altura H. A altura H, tanto aqui quanto aqui, por quê? Porque quando eu fiz a divisão, eu não dividi com a base média. Então, tanto a altura de cima quanto a altura de baixo são iguais. Então, olha só, essa área aqui, ó, é a área menor. Isso aqui é a área menor. Então, ó, o que eu vou fazer no nosso problema? Eu vou pegar a área menor, vou multiplicar por 2 e vou igualar a área maior. Então, ó, 2 vezes M mais 20 vezes H sobre 2 vai ser igual à área B. X mais M vezes H sobre 2. Lembrando que, como isso é uma equação bonitinha, o H sobre 2 vai morrer com H sobre 2 do outro lado. E esse 2 aqui vai fazer uma multiplicação distributiva. Então vai ficar assim, 2 vezes M é 2M, 2 vezes 20 é 40 e X mais M. Ó, X mais M. Maneiro. Então o que nós vamos descobrir? Que passando esse M para cá, M é igual a X menos 40. Maneiro. E o que eu faço com isso, Viog? Porque ele pediu para eu descobrir o X. E tu não descobriu nada. Tu descobriu um M e o M não resolveu, né? Mas o M não é a nossa base média. Então você sabe que M é, na verdade, o quê? Base de cima, lá, ó, 20. Base de baixo, X. Tudo isso sobre 2. Então vamos pegar essa conta e escrever aqui. Ó, M é igual a 20 mais X sobre 2. Por quê? Vamos fazer de vermelhinho. Porque isso aqui é a base média. Então eu vou pegar esse cara e vou igualar a esse cara. E aí vai ficar bonito, porque eu vou ficar só em função de X. Então, ó, 20 mais X sobre 2 é igual a X menos 40. Multiplica cruzado, 20 mais X é igual a 2X mais 80, perdão, menos 80,
menos 80, lapisinho, menos 80. E aí, como é que eu faço agora? Vou passar o x para lá e o 80 para cá. Então, ó, vamos fazer o quê? X é igual a 100. 100 é a base maior do nosso trapézio. Lembrando que a gente usou o quê? A área do trapézio, fizemos a proporção e fizemos também o cálculo da base média. Beleza? Bom, vamos parar agora para o intervalo rapidinho, não sai daí. No próximo bloco, a gente vai fazer umas questões um pouquinho mais complicadas, que é um desafio para vocês. Beleza? Obrigado, gente. Até daqui a pouquinho. Tô no ar? Maravilha, estamos de volta. Antes de começar a próxima questão, eu quero responder. Quem está assistindo a gente em casa, eu pude perceber que a professora Zazá está assistindo, mandando mensagens, é isso aí, participando. Queria agradecer e queria responder o que sempre queremos dizer. Você, professor de matemática, vai participar desse momento comigo. Ela me perguntou assim, mas Viug, por que X? Por que N? Por que Z? Por que tu escolheu essa letra, criatura do inferno? A aula é minha. Eu escolho a letra que eu quiser. Mas mais do que isso, você, candidato, não vai escolher a letra que você quiser, porque a letra vem no enunciado. Mas que ela é professora de biologia, não está entendendo como é que funciona. A letra vem no enunciado. Vou voltar, olha aqui. Vamos voltar lá para o início. Primeira questão, professora Zazá. Determine o valor de N. Por que N? Porque o exercício pediu N. Segundo exercício, não tem letra. Terceiro exercício. Peraí, você não quer perguntar por que aqui é o UERJ? Aqui é o UERJ, porque é a prova da UERJ, tá? E aqui, calcule o valor de X, porque aqui ele deu X. Isso aqui é um X, tudo bem? Então calcule o comprimento X. Você de casa, mande suas perguntas. Mesmo que a sua pergunta seja idiota, igual da professora Zazá, eu vou te responder, tá? Eu amo você, tá? Um beijo. Bom, então vamos fazer a questão 4, gente. A questão 4 é o seguinte. Um sistema luminoso constituído de 8 módulos idênticos foi montado para emitir mensagens em código. Cada módulo possui 3 lâmpadas de cores diferentes, como se fosse um sinal de trânsito. Vermelho, amarelo e verde, e observe a figura. Bom, considere as seguintes informações. Olha aqui, ó. Cada módulo pode acender apenas uma lâmpada por vez. Legal. Então aqui, ó, ele vai acender vermelho, amarelo ou verde, ou não vai acender, porque ele pode acender, mas não necessariamente vai. Você já vai perceber isso. Qualquer mensagem é configurada pelo acendimento simultâneo de 3 lâmpadas vermelhas, 2 verdes, uma amarela, permanecendo 2 módulos com as 3 lâmpadas apagadas, ou seja, não acendeu nada.
Legal. Duas mensagens são diferentes quando pelo menos uma das posições das cores acesas é diferente. Calcule o número de mensagens distintas que esse sistema pode emitir. Então, olha, é muito importante que você grave o seguinte. Gente, ó, você tem 3 lâmpadas vermelhas, 2 verdes, 1 amarela e 2 módulos apagados, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou desenhar aqui, ó. 3 vermelhas, 2 verdes, 1 amarela. Vamos lá. Então, vou fazer aqui 3 vermelhas, 2 verdes, 1 amarela e 2 apagadas. O apagado eu vou representar como bolinha preta. Tudo bem? Então, deixa eu voltar aqui, porque eu não gostei desse sinal aqui, ficou feio. Vamos fazer de vermelhinho. Ok. Gente, está aqui a disposição das nossas 8 lâmpadas, dos nossos 8 sinais luminosos. O que caracteriza uma mensagem? Isso é uma mensagem? É uma mensagem. Como é que eu faço para trocar de posição? Deixa eu mudar aqui a caneta ficar fininha de novo. Se eu trocar de posição esse cara com esse cara, vai mudar a mensagem? Vai ficar a mesma coisa. Se eu trocar o vermelho de lugar com o vermelho, não muda nada. Se eu trocar o verde de lugar com o verde, se eu trocar o preto de lugar com o preto, não mudou. Então, para ficar diferente, para passar a nova mensagem, eu preciso trocar as cores entre elas de posição. Gente, sempre que você falar isso para a questão trocar de posição, isso tem a ver com uma permutação. Permutação é troca, tá? Então, quando eu trocar isso de posição, eu vou estar permutando essas bolinhas. Legal? Só que, Viug, você acabou de dizer que se eu trocar o vermelho de lugar com o vermelho, não muda nada. Se eu trocar o verde de lugar com o verde, não muda nada. Se eu trocar o preto com o preto, não muda nada. Ou seja, eu não posso trocar os iguais. Por quê? Porque eu estou fazendo uma permutação com repetição. Então, é direto, você vai usar aquele clássico bonitão, permutação de 8 elementos. Aqui é um 8, tá? Permutação de 8 elementos. E você vai tirar essas repetições. Então, ó, você vai tirar o 3, vai tirar o 2 e vai tirar... Ficou horrível isso, né? Vamos voltar aqui. Vai tirar o 3, vai tirar o 2 e vai tirar o 2 de novo. Então, ó, 3, 2, 2. Maravilha. Como é que você faz essa fórmula, viu? Você vai fazer assim. 8 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. Lembrando que toda vez que você tiver um problema onde a ordem não possa ser contada, tá? Onde a repetição não possa ser levada em conta, onde você tiver bolinhas iguais ou letras iguais, é como se fosse fazer um anagrama, tá? Você podia fazer isso aqui, em vez de fazer com bolinhas coloridas, fazer com letra. Vermelho, 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 verde, verde, amarelo, preto, preto. Né? Podia botar um símbolo para cada bolinha. Então você teria símbolos iguais. Então na hora de você tirar essa repetição, como é que você tira essa repetição? Você divide pela permutação dos iguais. É como se você fosse fazer aquele problema clássico de quantos anagramas tem a palavra casa? Aí tu faz casa, 4 letras. Divide 4 fatorial por 2 fatorial. Por quê? Porque tem o A aparecendo 2 vezes. E se fosse a palavra arara, viu? Que tu ia pegar arara, 5 fatorial. Divide por 3 fatorial, porque o A repete 3, e 2 fatorial, porque o R repete 2 vezes. Então isso aqui é um clássico problema de anagrama, tá? Só que ele está trocando a ideia das letras por bolinhas de mesma cor. Mas tudo isso não está claro, porque você tem que pegar e interpretar isso do problema que está bonitinho lá escrito, até você tirar essa ideia toda. Viu? Eu não sei fazer esse cálculo. Então você sempre vai abrir o fatorial. O que é o fatorial? É aquela multiplicação de fatores naturais,
tá? Que você pega o primeiro e vai diminuindo sempre uma unidade até chegar ao 1. Então 8 fatorial é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. O 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. E o 2 fatorial é 2 vezes 1. Tu vai colocar isso aqui bonitão. Pam. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. E aqui embaixo, ó, 3, 2 e 1. 2 e 1, 2 e 1. Então vamos cortar todo mundo bonito. 3, 2, 1, 3, 2, 1. 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1, dá 4. Então, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 3. Então aqui nós temos 56, 56 vezes 30. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 5, 15. 16. 1680 é o que a gente tem total de códigos que podem ser formados com essa estrutura que o exercício pediu. Beleza? Bom, vamos continuar? Tira o seu print aí pra gente continuar, pra gente ir pra frente bonito, que agora, por último, deixei duas questões que são mais complicadas. Agora vamos para FUVEST. FUVEST tem uma questãozinha de geometria espacial, tá? Geometria espacial, no paralelepípedo reto retângulo ABCDFGH da figura, tem-se que AB é igual a 2, AD é igual a 3 e AE é igual a 4. Qual é a área do triângulo ABD? Bom, vamos fazer aqui rapidinho a captura do negócio e rabiscar. Deixa eu pegar uma linha um pouquinho mais grossinha, que aí é o seguinte, de vermelho mesmo. Triângulo ABD. Gente, o triângulo ABD é esse cara aqui. Bonitão. Bom, pintei de vermelho bonitinho, vou apagar, tá, depois, mas a ideia é a seguinte, o que eu quero que você saiba, gente? Primeiro, esse triângulo, ele é metade de um retângulo. Tá vendo que aqui tem um retângulo? Então como é que eu faço? Vou calcular a área do retângulo e vou dividir por 2. Como é que eu calculo a área do retângulo, gente? AB, que é 2, e BC, que é a mesma coisa que o AD, vale 3. Então a resposta da letra A vai ser 2 vezes 3, que é igual a 6, tudo isso por 2, que dá 3. Então, resposta da primeira, 3. Gente, é muito interessante a prova da FUVEST. Por quê? Porque você pode observar que ela tem 4 itens, mas ele vai te dizendo o que fazer até você chegar ao último. Então, ele cria uma dependência, tá? Então, não é legal tu pegar, você vai fazer primeiro a letra D. Não, não vai. Tu vai fazer A, depois a B, depois a C. Você vai fazer na ordem. Por quê? Porque ele vai construindo o teu raciocínio, tá? Então, você calcula a área do triângulo. Mas aí ele vai falar agora, qual é o volume do tetraedro ABDE? Gente, para que eu vou fazer o volume do tetraedro? Para que eu precisava saber esse ABD? Bom, posso apagar tudo, né? Já tiraram o print aí, já acharam que a primeira é 3. Vamos voltar aqui, ó. O que ele está pedindo? Ele está pedindo a área do tetraedro. Cara, o tetraedro está aqui, ó. ABDE. ABDE. Tetraedro. Isso é uma pirâmide. Tetraedro é uma pirâmide. Lembrando que aqui, ó, por tratar de um paralelepípedo reto retângulo, esse cara, ó, você tem um 90 graus aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar essa base que a gente já usou na letra A, calculamos a letra A, e vou adotar esse cara aqui, ó, como a altura. Só que ele fala que esse cara vale 4. Então o que a gente vai fazer? Como é que é o volume de uma pirâmide, gente? Área da base vezes a altura sobre 3, né? Ou 1/3 área da base vezes a altura. Então volume 1/3
vezes a área da base, que nós já sabemos que é 3, vezes a altura, que é 4. Olha que maneiro agora. Tchô aqui, ó, 3 com 3, sobrou justamente o 4. Então nós já temos a construção da área da base e depois pedir o volume. Agora, olha o que ele vai fazer. Qual é a área do triângulo BDE? Gente, BDE é uma face que está aqui, ó. BDE é essa face inclinada. Então agora já ficou mais difícil. Por quê? Para calcular a área desse triângulo, você não vai conseguir fazer de maneira direta. Então eu vou perder um pouquinho mais de tempo. Agora eu quero que você perceba que metade da questão foi totalmente fácil, tranquilo, tá? Então a estrutura da prova da FUVEST é justamente essa. Você vai criar uma formação, ele vai te dando as coordenadas para você ir montando bonitinho o que você quer. Então, a área do triângulo já foi dada, fizemos o tetraedro, agora eu quero a área da face lateral BDE. Então vamos apagar tudo isso e vamos fazer o que ele está pedindo. Olha só. Vamos fazer mais fininho. Eu quero calcular a área desse triângulo aqui. Gente, observa que esse triângulo ele tem 3 segmentos, né, que são os lados, e esses 3 lados eles são o quê? Diagonais das faces do meu paralelepípedo reto retângulo. Ó, esse cara é a diagonal da face de cima, esse cara é a diagonal da face de frente e esse cara é a diagonal da face lateral, tá? Deixa eu colocar de preto aqui. Isso aqui para dar a noção de que ele está por trás, certo? Agora sim. Tá? Então eu tenho a face lateral, onde eu tenho a diagonal DE. Tenho a face da frente, onde eu tenho a diagonal BE. E tenho a face de cima, que eu tenho a diagonal BD. Lembra como é que eu calculo a diagonal de um retângulo? Eu vou usar o teorema de Pitágoras. Tá? Então eu consigo calcular os 3 lados desse maluco. Mas, viu, Gui? Será que eu consigo fazer isso? E será que é importante eu fazer isso? De qualquer forma, eu tenho que calcular esses lados. Eu não posso calcular a área direto, não tenho a fórmula voodoo, uma parada para fazer? Infelizmente não, né? Pô, mas se eu quisesse usar a geometria analítica, eu não posso transformar isso aqui num espaço bonitão com x, y e z, pegar os pontos, usar aquela matriz, fazer uns bababá? Não vai funcionar, tá? Porque aquela fórmula que você aprendeu, ele funciona no plano. A generalização daquela fórmula é um pouquinho mais complexa e você não vai encontrar na internet. Então, certeza que não é isso que ele quer que você faça. Ele quer que você pegue essa questão de geometria espacial e traga para a geometria plana. Então, vamos pegar esse triângulo aqui e vamos colocar aqui. Vamos fazer aqui, ó. DE, depois DB e depois BE. Então, D, B e E. Legal. Eu preciso descobrir esses caras. Mas como é que eu vou descobrir? Eu tenho que me lembrar, né, quanto mede cada uma das coisas. Então, ó, o AE vale 4, o AD vale 3 e aqui vale 2, né? Então, olha, o DE é fácil de perceber que é 5, porque aqui nós temos um triângulo retângulo, ó, 3, 4 e hipotenusa 5. Então aqui, 5. Legal. Agora aqui, ó, eu tenho 3 e tenho 2. Como é que eu calculo a diagonal disso? 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. Então, 9 mais 4, 13. Então isso aqui vai ser raiz de 13. Maneiro. Então aqui embaixo nós temos 4 ao quadrado, 16. 16 mais 2 ao quadrado, 20. Então, raiz de 20. Tá? Então, agora você tem esse cara e você quer calcular a área desse triângulo. Mas como é que eu calculo a área desse triângulo? O que eu tenho que fazer para calcular essa área? Qualquer triângulo. Se você tem os 3 lados, você pode usar a fórmula de Heron. Lembra a fórmula de Heron? Que você vai fazer aquela fórmula gigante que tem uma raiz quadrada de semiperímetro, vezes semiperímetro menos não sei o quê, não é a melhor maneira de fazer essa questão. Todo mundo que olha para cá
que já tem os três lados, acha que o maneiro é você aplicar uma fórmula rapidona e resolver. Não é essa a característica da prova da FUVEST. O cara quer que você tenha uma grande sacada, ele quer que você pense em alguma solução mais inteligente do que aplicar fórmulas apenas. Então olha só, eu já tenho a base e eu quero traçar a altura. Mas por que, viu, que você quer traçar a altura? Porque eu sei que a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Se eu descobrir essa altura, eu consigo resolver o meu problema. Mas, viu, que eu não vou conseguir. Por quê? Porque eu não sei como é que está essa divisão. Eu não sei como é que está esse pedaço, como é que está esse. Por isso que eu vou chamar aqui de x e aqui de 5 menos x. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o teorema de Pitágoras aqui e o teorema de Pitágoras aqui. E eu vou fazer um sistema para encontrar o valor dessa altura. Olha o que vai acontecer. Se eu aplicar Pitágoras aqui, ó, x ao quadrado mais a altura ao quadrado, isso é igual a esse cara ao quadrado, que vai dar 13. Quando eu fizer isso do outro lado, vai ficar assim. 5 menos x ao quadrado mais a altura ao quadrado, que é igual a esse cara ao quadrado, que é 20. Beleza? Bom, eu tenho um sistema de duas equações e duas incógnitas. Eu tenho x e h para descobrir. Quem é que eu quero descobrir? Eu quero descobrir o h, viu? Mas se eu vier para cá, eu vou perceber que é muito mais fácil eu descobrir primeiro o x. Por quê? Porque se eu subtrair uma da outra, vai ficar assim. 5 menos x ao quadrado. Estou pegando a de baixo, estou diminuindo a de cima, tá? Menos x ao quadrado. Isso é igual a 20 menos 13, que é 7. Cheguei numa equação que só tem x, tá? Eu não tenho mais h. E como é que eu resolvo isso? Fácil. Você vai resolver o produto notável. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos o x ao quadrado, isso é igual a 7. Ó, x2 morreu com x2, pam, pam. Passei o 7 para cá e o 10x para lá. Então agora eu tenho 10x, que é igual a 18. X é igual a 1,8. Legal, chegamos no x. Mas viu que você chegou no x, mas tu não quer o x. Você quer, na verdade, o h. Como é que você faz? Você pega esse x e retorna. Retorna aqui. Quanto é que é 1,8 vezes 1,8? Quanto é que é 1,8 ao quadrado? Você vai ter que fazer essa conta, tá? 1,8 ao quadrado vai ser 18 vezes 18. 18 vezes 18 é o quê? 324? Vamos ver aqui. 324. Como eu tenho duas casas decimais, vai ficar 3,24 mais H2, isso é igual a 13. Então, H2 é igual a 9,76. Tá? Então, descobrimos quem é a altura, tá? Como é que eu faço a raiz disso aí? Vai ficar feio, né? Então é melhor eu fazer uma fatoração. Vou precisar de mais espaço. Preciso que vocês copiem isso aí, tirem um print bonito para a gente partir para o próximo. Então h ao quadrado é 9,76. Vou descobrir o h e vou fazer 5 vezes h sobre 2. Isso vai ser a área do BDE. Então vamos lá. Ó. H2 é 9,76, tá? E a área que a gente quer vai ser base
base vezes altura sobre 2, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Vamos descobrir o H. 9,76. Eu vou colocar 976 por 100. Então, vai ficar assim. Fatorou por 2. 450 mais 38. 244, 122, 61. 61 é primo, então vai ficar H é igual a 4 raiz de 61. Maneiro! Então agora, ó, H, a área vai ser 5 vezes 4 raiz de 61 sobre 2, que é, na verdade, 10 raiz de 61. Essa é a nossa resposta da área do triângulo. Isso é a letra C, tá? Ah, Vigo, mas a resposta ficou feia. Ficou feia, tá? Aceita que dói menos, né? Porque você vai encontrar respostas feias pelo caminho e é isso que acontece. Paciência, vamos que vamos. Já sabemos a área do nosso triângulo e com certeza isso tem a ver com a próxima letra. Posso voltar? Vamos voltar, dar o seu print aí, para a gente voltar para a pergunta. Ó, ele já está me dizendo o seguinte, a área desse cara é 10 raiz de 61. Se essa área é 10 raiz de 61, eu quero que você calcule a distância, deixa eu tirar isso daqui. Eu quero que você calcule a distância do ponto do triângulo, tá? Do ponto Q até o triângulo bonitinho, até o vértice A. Então, ó, eu vou pegar esse cara, que é o ponto A, e existe um ponto nesse triângulo que é o mais próximo de A. Ou seja, se eu pegar o ponto A e ligar no triângulo, o caminho mais perto é aquele que faz 90 graus. Então eu quero saber, deixa eu pegar outra cor aqui, qual é esse ponto? Qual o ponto que faz 90 graus? Pô, mas eu não tenho a menor ideia. O que eu vou fazer? Tem uma solução que eu posso calcular aqui, pegando esses pontos, construindo um plano, fazendo distância do ponto até o plano. Será que isso é maneiro? Não. O maneiro é você pensar que esse cara é justamente o vértice do tetraedro que nós já brincamos na letra anterior. Só que agora eu vou calcular o volume desse tetraedro a partir de outra base. Mas o volume não mudou, né? Então o que vai acontecer? Eu já sei da letra B que o volume do tetraedro é 4. Agora eu vou calcular novamente o volume, só que eu já sei que é 4, e vou descobrir o valor da altura do tetraedro, porque eu mudei a base. Então vai ficar assim, 1/3 vezes a área da base, vezes a nova altura, que eu vou chamar de x, e isso vai ser igual a 4. Por que vai ser igual a 4? Porque é o mesmo tetraedro. Então, ó, o que vai acontecer? X é igual a 12, 3 vezes 4, tá? Dividido por 10 raiz de 61. O que vai acontecer, gente? Você vai pegar e vai racionalizar esse cara. Como é que racionaliza? Você vai multiplicar por raiz de 61 em cima e embaixo. Tá? Então, e aí? O que vai acontecer? X é igual a 12 raiz de 61 sobre 10 vezes 61. Tá? Dá para dividir isso aí, dá para simplificar por 2, então vai ficar 6 vezes raiz de 61 sobre 5 vezes 61. 5 vezes 61 é 305.
Então, x é igual a 6 raiz de 61 sobre 305. Tá? Os números estão bem feios, mas a ideia é essa mesmo, tá? Você precisa conseguir construir esse raciocínio e nada disso você vai fazer de maneira aleatória. Por quê? Porque o exercício vem montando o raciocínio com você. Beleza isso aí, gente? Tranquilo? Bom, ainda temos tempo para a próxima questão? Não temos tempo, temos 5 minutos. Ô, produção, posso? Então vamos mais uma. Vou fazer aqui mais uma questão. Vamos esconder esse voodoo aqui e vamos para a próxima. Gente, polinômios. Polinômios é um tema que está presente em todas as provas específicas que a gente tem, né? Tanto números complexos quanto polinômios, tudo isso é aquela parte final que a gente estuda já no finalzinho, já cansado, né? Então por que eu escolhi essa questão? Considere o polinômio p de x igual a x² mais 1, ache todas as raízes complexas de p de x. Depois, escreva p de x como produto de dois polinômios de segundo grau com coeficientes reais. Bom, gente, olha só, é uma questão muito difícil. Por quê? Porque ela foge do que você já está acostumado, né? Porque em toda questão de polinômios, a gente sempre consegue, de cara, encontrar raízes. Então eu olho, então assim, tem aqueles voodoos, né? Ah, se a soma dos coeficientes for igual a 0, você sabe que o 1 é raiz. Se a soma dos coeficientes de grau par for igual à soma dos coeficientes de grau ímpar, você sabe que o menos 1 é raiz. E se você tiver que fazer aquela pesquisa de raízes racionais, vai pegar os divisores do termo independente, os divisores do coeficiente do primeiro termo, vai fazer aquelas frações e vai buscar. Só que nada disso funciona nessa questão. Então por isso que eu escolhi essa questão, porque você vai ter que ter uma super sacada ninja dos humilhadores para resolver a questão 6. Como é que eu vou encontrar as raízes complexas desse cara? Primeiro, raízes é o quê? É o valor que você coloca no lugar do x e faz aquela equaçãozinha bonitinha dar 0. Então o que vai acontecer aqui? Deixa eu rabiscar aqui. Nós temos x² mais 1 e isso tem que ser igual a 0. Gente, não tem raízes reais. Não tem raízes reais. Esse é um polinômio que só tem raízes complexas. Ou seja, é muito difícil de você conseguir encontrar direto. Uma ideia que eu posso dar para vocês é, quando você encontrar uma situação desse tipo, tenta escrever um produto notável. Bom, x² mais 1 está muito perto de ser um produto notável. Se você somar dos dois lados, tá? Eu vou do 2x². Por que somar 2x² vai resolver o meu problema? Olha só, quando você fizer isso, olha o que vai acontecer. Somei dos dois lados. Ou seja, continua verdadeira a equação. Por quê? Porque esse cara é tipo um termo fantasma, que ele vai desaparecer. Mas se você colocar, ele vai te ajudar a resolver o problema. Por quê? Porque esse cara aqui, ó, virou um produto notável. Que produto notável? Ó, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então isso aqui, na verdade, é isso aqui. Isso é a saída do problema. Tá? Como é que eu resolvo esse cara? Você vai extrair a raiz quadrada dos dois lados. Quando você extrair a raiz quadrada dos dois lados, você vai ter, de verde não, vamos lá. Tu vai ter, primeiro caso é, raiz desse cara é igual a raiz desse, né? Então, ó, x² mais 1 é igual a x raiz de 2, tá? E o segundo caso é você fazer x² mais 1 é igual a menos x raiz de 2. Porque quando você elevar os dois lados ao quadrado, o sinal daqui vai poder ser positivo ou negativo, porque ele vai virar esse cara. Então agora, o que acontece?
Nós temos o primeiro caso, nós temos o segundo caso, onde eu tenho equações do segundo grau, né? Então daqui eu posso escrever o seguinte: x ao quadrado mais x ao quadrado menos x raiz de 2 mais 1 igual a 0. E nesse aqui, x ao quadrado, nossa senhora, x ao quadrado mais x2 mais 1 igual a 0. O que vai acontecer? Esses dois caras são os fatores que nós estamos procurando da letra B. Então a letra B, eu posso escrever justamente esse produto. E a letra A, viu? Como é que eu encontro as raízes? Como é que eu encontro todas as raízes? Vai pegar essas duas equações e vai aplicar a fórmula de Bhaskara. Quando você aplicar a fórmula de Bhaskara, vão sair as duas raízes daqui e duas raízes daqui, que serão um total de 4 raízes que você está procurando. Então vamos fazer isso. Vamos para o outro lado. E escrever aqui. Ó, todas as raízes. Então, primeiro caso, nós temos x ao quadrado menos x raiz de 2 mais 1 igual a 0. Como é que a gente resolve a equação, né, bonitinha do segundo grau? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, a primeira coisa é fazer o delta. Ó, b ao quadrado vai ser 2 menos 4 vezes a vezes c. Então, vai dar 4. Então, o nosso delta deu menos 2. Então, como é que vai ficar isso? X é igual a menos b, mais ou menos, já estou acabando, mais ou menos raiz de menos 2 sobre 2a. Então, isso aqui é raiz de 2 mais ou menos raiz de 2i sobre 2. Então, aqui tu já encontrou duas raízes. O que vai acontecer? Raiz de 2 mais i raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 menos i raiz de 2 sobre 2. No outro caso, só não vai mudar o sinal desse cara, então vai mudar só o primeiro termo. Então as outras duas raízes seriam menos raiz de 2 mais i raiz de 2 e menos raiz de 2 menos i raiz de 2 sobre 2. Aqui nós temos as 4 raízes que a letra A te pediu, tá? Enquanto a letra B, você tem que escrever um produto de duas equações do segundo grau. Então seria P de x é igual a x ao quadrado mais x raiz de 2 mais 1 e x ao quadrado menos x raiz de 2 mais 1. Estão aqui as soluções da letra A e da letra B. Gente, por que eu escolhi, né, durante a aula, fazer várias questões diferentes, tá, de temas completamente diferentes, em vez de investir num tema único, tá? Porque eu sei que a aula, às vezes, ela pode não ser atrativa se eu escolher uma coisa só. Pode ser um tema que você não se sinta confortável, não gosta de alguma coisa. Então a minha aula vai ser sempre assim, com temas variados, para a gente aplicar tudo que a gente sabe e ir resolvendo isso aí. Pô, Vilgo, mas eu quero saber mais, eu quero me aprofundar, eu gosto de outros tipos de concurso, eu assisto as suas aulas específicas, mas eu quero fazer um concurso militar. Nós também temos o Pró-Militares. Então, se você quiser assistir aulas um pouquinho mais aprofundadas, professor Haroldo, professor Matheus Seco, tá? Madeira, então um monte de gente legal está dando aula no Pró-Militares, que você também pode assistir para aprofundar nos seus estudos. Legal, gente? Bom, até semana que vem. Obrigado por ter assistido a gente. Se quiser mandar a sua pergunta em particular, pode mandar que eu vou responder todo mundo que falou.
E também, se quiser mandar a sua dúvida sobre uma outra questão que a gente não trabalhou, pode mandar que eu coloco na aula que vem, tá? Um beijão, até a próxima. Tchau, tchau, gente.